Fala galera, aqui é o Shine Original e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje retornamos aqui com um novo react do Gap, né? Canal que eu gosto bastante, para falar de Jojo, obviamente, né? Acho que ele e Reserva vão estar sempre tentando buscar um meio de trazer alguma coisa nova, né? Então hoje eu quero falar sobre um dos vilões menos queridos, né, da franquia de Jojo, que é o Cars, né? Um personagem que, assim como o título do vídeo aparenta, é um personagem que podia ser muito mais do que ele foi, convenhamos, né? Um personagem que de fato poderia ter um potencial muito maior do que teve, mas eu confesso que também é compreensível o porquê que essa porra foi assim. É difícil conseguir antagonizar Joseph Joestar. Essa é a minha visão principal, porque é um personagem que ele rouba a cena demais, ele é muito grande pra parte dele. Ou talvez essa é a minha visão, porque eu sou muito fanboy do personagem, talvez seja o caso. Mas ainda assim, como ele é um personagem que rouba demais essa cena, é difícil ter um vilão que seja à altura do personagem. É quase proporcional à parte 1, com o Dio e o Jonathan, né? Nesse caso se inverte, o Dio é um personagem que é muito maior que o Jonathan na minha visão, um personagem muito melhor. E é difícil suportar o Jonathan em relação ao Dio, tal qual o Cars em relação ao Joseph. Mais diferente do Jonathan, eu acho que o Cars poderia ter sido muito mais se ele tivesse mais tempo de tela, talvez. Veja só, ele aparece quase da metade pro final da parte 2, como um vilão principal assim, e ele só vai agir mesmo em episódios muito picotados, sabe? Não é como os outros. O Dio, ele foi meio que o vilão principal em todo momento da primeira parte. Já na parte 3 ele não precisava ter um desenvolvimento porque ele já estava desenvolvido. Aí nesse caso ele foi o final boss e uma série de outros personagens menores. Assim como o Cass, só que o Cass, ele não teve esse primeiro desenvolvimento. E é um pouco algo que o Diablo sofre na parte 5. E são coisas que o Kira ou o Pucci não sofrem. Então veja, se talvez a gente tivesse retirado algum personagem desses vários vilões que tem na parte 2, talvez o Santana ou o próprio AC/DC, que é um pedaço de bosta, né? A gente poderia ter um personagem muito mais desenvolvido, poderíamos pegar esses pedaços da história e dedicar ao caso para ele brilhar muito mais e a gente entender muito mais como ele funciona como um personagem, sabe? Mas acabou que o Araki não teve essa ideia, que socar um monte de vilão, e paciência, né? Acontece, enfim. Bora ver o que o Gap preparou. Mas antes, aquele recado sempre. Se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar. Comenta o que vocês acharam aí do vídeo e do meu react. Bora trocar essa ideia, esse feedback. Fala o que vocês acham também do Cars. E, importante também, deixa o hype aí, a porra do raiozinho que o YouTube tá testando. Um novo ranking aí, de vídeos sendo distribuídos no YouTube. E tá ajudando demais cada um que deixa o raiozinho, beleza? Se você tiver, usa aí no canal que fortalece pra caralho, beleza? Então é isso. Se mais nada, pessoal, bora pro react. Bora então com o Gap. Cars definitivamente é um dos vilões de Jojo. Vamos deixar o like e bora lá. O Cars é um vilão complicado. E eu não falo complicado no sentido dele ser um vilão complexo. Muito pelo contrário. De todos os vilões de Jojo, talvez ele seja o mais simples. Vai ser bem raro você perguntar pra alguém qual que é o vilão favorito dela e ela responder que é o Cars. Né? Se bobear, a pessoa pode até falar que o Amu é um vilão melhor do que o Cars, mesmo ele não sendo o vilão principal dessa parte. Justamente porque a personalidade do Mamoon é mais honrosa e destoa bastante dos outros vilões de Jojo, né? Então por isso talvez seja o caso. Fiquei até surpreso com a quantidade de gente que me pediu pra fazer um vídeo sobre ele. E de fato, dois eu batudos, concordo né? bastante. Quando eu fiz aquele react lá do vídeo do Diávolo, né? E novamente, falei o quanto eu desprezo o personagem. Teve fã do Diávolo vendo comentar no vídeo falando que eu tava ficando doido. Pra você ver, tem fã até nesse pedaço de bosta. Então é possível tudo, cara. Que ele não é lá essas coisas como vilão. Falando na sinceridade, até eu começar a escrever o roteiro desse vídeo, eu nunca parei pra pensar muito sobre o Cars por mais que 5 minutos. Quase toda a parte de Jojo tem um vilão icônico que consegue marcar a presença e se igualar ao protagonista em alguns quesitos, como carisma, por exemplo, mas aqui simplesmente não existe isso. O Cars não chega nem perto de ter uma personalidade marcante a ponto de bater de frente com a do Joseph. Ele não tem nem o bastante pra superar outro vilão secundário dessa mesma parte. E eu não acho que seja por falta de potencial. Ele tinha muito potencial, mas infelizmente esse potencial não recebeu toda a atenção que podia. Eu não sei dizer se o fato de ter outros dois vilões junto com ele é algo bom ou ruim, porque pensando por um lado, talvez se ele tivesse sozinho, o Araki podia ter dedicado mais tempo pra dar um... Cara, realmente, como eu falei, mais tempo era importante, mas ele não precisava ter, tipo, dois vilões ali, né, com o tempo que teve. Dá pra botar os dois ali, mesmo esse DC que eu falei que podia ter tirado. Podia ter deixado, mas matado ele no começo dessa porra toda, tá ligado? Foda-se.
uma profundidade pra ele. Ou poderia ser bem pior. Imagina se ele continua o mesmo personagem, mas sozinho. né? Isso ia deixar ainda mais evidente o quanto ele foi mal utilizado. Acho que todo mundo concorda que ele, de fato, comparado com outros vilões, é o mais sensal deles. Mas apesar de todos esses problemas, eu não acho que ele seja um vilão ruim. Ainda existem alguns elementos bem interessantes nesse personagem, mesmo que eles sejam retratados de forma superficial. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os pontos que eu acho que foram falhos nesse personagem e garimpar algumas coisas boas que ele também tem. Ok. Cars nasceu há 102 mil anos atrás. Até porque é importante frisar isso daqui. Ele ainda assim tem coisas boas, diferente do Diabo. Fazendo parte de uma raça chamada Pillarmen. No caso, na época que eu tô citando, eles não se chamavam Pillarmen. Obviamente. Esse foi um nome dado depois, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Seres extremamente poderosos, super inteligentes e com uma fisiologia complexa, conseguindo moldar o corpo à forma que quiser. Imunes a doenças e ao envelhecimento e com uma regeneração quase instantânea. E só não era imune ao sol, né? Isso faz eles quase imortais, o que torna a reprodução deles bem rara. Só que, mesmo com essa mamata toda, eles ainda tinham uma fraqueza: a luz do sol. E, surpreendentemente, eles estavam de bem com isso. Eles reconheciam essa limitação, mas não era algo que afetava de forma absurda a vida deles. E por muito tempo eles viveram em paz, assim. Até um certo dia em que um certo indivíduo com uma certa ambição gigantesca nasceu. Cars era alguém muito inteligente até mesmo para os padrões da sociedade dos Pillarmen, o que fez ele questionar suas próprias limitações naturais. Diferente dos seus semelhantes, Cars não suporta... E é engraçado, né? Ele realmente é tudo isso. Até aí. E depois... A ideia de que ele, alguém que se destaca até entre aqueles da sua própria espécie, no fim do dia, é só mais uma criatura igual qualquer outra na natureza, com suas características únicas e suas fraquezas. Esse descontentamento faz com que ele passe a estudar e descobrir o verdadeiro potencial adormecido dentro do cérebro daqueles da sua raça. Com isso em mente, ele cria uma máscara de pedra capaz de despertar o potencial adormecido no cérebro de qualquer criatura que usar ela. Humanos, por exemplo, em contato com a máscara, se tornam vampiros. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar de outra coisa. Pillarmen e vampiros são coisas diferentes. Sim, eu já vi muita gente por aí achando que os Pillarmen são tipo os vampiros originais, e não é o caso. Quando um humano tá usando a máscara, ele não tá virando um Pillarmen de baixa renda, ele tá virando uma criatura completamente diferente. A única coisa que eles têm em comum é que os dois têm fraqueza à luz do sol. Isso sem contar que os Pillarmen... Até os poderes são diferentes entre o vampiro e o Pillarmen. São os predadores naturais dos vampiros, então não tem como ser a mesma criatura. Com isso estabelecido, vamos continuar. Eventualmente, a sua própria raça se volta contra ele, já que no processo de se tornar um ser superior, seria necessário absorver a essência vital de outros seres vivos com uma frequência muito maior do que normalmente. E isso em algum momento causaria a extinção de todos os seres vivos no planeta. E se deparando com essa situação, o Cars simplesmente mata todo mundo da própria raça sozinho. Ok, que a raça dele não era lá muito grande, eles não se reproduziam com frequência, mas isso não tira o peso do cara ter literalmente extinto a própria raça porque tava a fim de pegar um bronzeado. E eu acho de fuder como o Araki simplesmente joga na história que ele matou todo mundo, incluindo os próprios pais, ele especifica esse detalhe, e isso é mostrado em alguns minutos, só como uma justificativa rápida do porquê o Cars faz o que faz. Imagina como seria foda se a gente tivesse visto mais do Cars junto da própria raça, vendo ele crescendo nessa sociedade, tomando como objetivo de vida superar os próprios limites, sem deixar ninguém ficar no caminho dele. Até... Tá vendo aí? Como poderia ter sido muito mais. É um caminho claro, porra. É chegar no ponto de que ele é obrigado a lutar contra as próprias pessoas que ele supostamente queria ajudar a se tornar um ser superior junto com ele. Sério, eu acho que se esse conceito tivesse sido melhor abordado, ele poderia se tornar um dos melhores vilões de Jojo. Mas infelizmente tudo isso é apresentado em tipo uns 2 minutos e meio. Nem isso, né? Logo após ele causar a extinção de uma raça inteira sozinho, ele pega 2 bebês e cria junto com o ACDC, o único Pillarmen que continua leal a ele. Aliás, tá aí outra coisa que podia ter sido muito melhor explorada. Eu sei que talvez eu esteja exigindo demais de uma história que não tem a intenção de ter tanto drama assim, mas imagina o quão mais interessante seria a relação do Cars com o Amu se existisse um conflito pelo Cars ter matado todo mundo, incluindo os pais dele. Bom, deixando de lado o que poderia ter acontecido, vamos olhar pro que de fato aconteceu na história. Assistindo, você já deve ter percebido que o Araki resolveu fazer o protagonista dessa parte ser a completa antítese do protagonista anterior. Sim. Enquanto o Jonathan era nobre, honrado e sério, o Joseph é um malandro, trapaceiro e não costuma levar as coisas muito a sério. Essa inversão também se estende em certo ponto ao vilão dessa parte. Enquanto o Jill cresceu em um ambiente abusivo em que ele era constantemente humilhado, que fez ele criar um complexo de inferioridade, que faz com que ele tenha essa necessidade de buscar estar em uma posição de poder em relação às pessoas ao seu redor,
O Cars passou justamente pelo contrário. Ele era o maior prodígio da sua própria raça, o que fez ele justamente desenvolver um complexo de superioridade. Por se destacar tanto, ele passou a desejar ser mais do que ele realmente é. No fim, são dois personagens que rejeitaram sua própria natureza em nome de se tornar algo maior. A diferença é que o Dio teve muito mais tempo de tela para embasar essa motivação e a forma que ele age. Fica evidente que ele de fato é uma pessoa podre que gosta de espalhar maldade. Enquanto que pro Cars, esse sofrimento alheio é muito mais como um efeito colateral no caminho dele para cumprir o objetivo. Até certo ponto da história, causar sofrimento às pessoas não era o foco dele, não era o objetivo principal. A única coisa que importa para ele é se tornar um ser perfeito. Tanto que ele é o único Pillar Man que não envenena o Joseph. Diferente dos outros, ele não quer perder tempo com isso. Até porque isso não vai afetar em nada o objetivo dele. E um detalhe interessante, como eu disse, ele tem um complexo de ser alguém superior, alguém que vai se tornar o ser perfeito. Mas ele tem total ciência de que na circunstância atual, ele não é diferente de qualquer outra criatura no planeta. E é por isso que naquela cena, ele salva o cachorrinho de ser atropelado por um carro. Para ele é uma blasfêmia uma máquina criada por humanos tirar a vida de uma criatura semelhante a ele. Ou naquela cena que ele vira uma bola de pinball pra não cair em cima de uma flor. Seres humanos são as únicas criaturas que o Cars não respeita, e tem até um certo desprezo. E sinceramente eu não julgo muito o cara por isso não, viu? Mas pro final da história, depois do Amu ser derrotado pela malandragem do Joseph, a gente percebe um traço importante do Cars. Ele é alguém que não vai pensar duas vezes na hora de mudar o modo de agir pra se adaptar a alguma situação. Ele percebe que a postura honrada e nobre do Amu não funciona contra alguém esperto e trapaceiro igual o Joseph. Então ele pega essa característica e usa contra o próprio Joseph, e adivinha? Ele consegue cumprir o objetivo fazendo isso. Ou seja, a mensagem que a gente tem aqui é que se você for uma pessoa correta e honesta, tu vai se fuder muito na vida. E se você resolver trapacear, aí tu consegue tudo que tu quer. Caraca, realmente, gênio. O Oda foi um gênio passando essa mensagem nessa parte. Ele recupera a Pedra de Aja e usa ela, se tornando a forma de vida suprema. Aqui é o ponto de virada pra esse personagem. A gente não tá mais vendo ele obcecado em cumprir um objetivo. A gente tá vendo ele agindo de forma livre, né? Depois de conseguir o que queria. Nós estamos vendo pela primeira vez a verdadeira natureza do Cars. A primeira coisa que ele faz após se transformar na forma de vida suprema é criar um esquilo e fazer ele matar outro esquilo inocente. Antes ele fez uma pose que eu sempre rio quando eu vejo ela. Sim, eu tô falando do mesmo cara que salvou um cachorrinho. A esse ponto não existe mais aquela noção de igualdade entre ele e outros seres vivos. Ele tá muito acima disso tudo. Daqui em diante nós vemos o Cars como ele realmente é. Alguém vingativo e completamente sádico que passou a vida toda encobrindo esse lado com o ideal de se tornar um ser perfeito. Ele podia ter voado pra longe depois de conseguir os poderes. Ele é literalmente imortal. Ele não precisava dar atenção pra todo mundo que tava ali. Eles não podem fazer nada contra ele de qualquer forma. Mas ele faz questão de matar o Joseph. Curioso que como durante a jornada toda para encontrar a pedra, o Cars age com total indiferença e frieza, mas logo depois de conseguir o que ele queria, ele se torna exatamente o oposto do que ele era. O Cars não é muito diferente daquela pessoa que age de uma forma quando tá numa posição ruim da vida, mas quando tá numa posição de poder passa a agir de uma forma completamente diferente. E por ironia do destino, é exatamente isso que causa a derrota dele. Se ele tivesse feito o que eu disse, de simplesmente ir para outro lugar, ele nunca teria sido derrotado. De todos os vilões de Jojo, o Cars é sem dúvida o vilão que teve o momento de derrota mais irônico possível. Primeiro ele corta o braço do Joseph, e pra debochar ele tenta matar ele usando o Ramon. Só que no último segundo, o Joseph usa a Pedra de Aja pra se defender. É bastante poético, né? Muito legal, como o bizarro ao extremo é levado muito a sério aqui, né? As loucuras que tem em Jojo acontecendo em sequência, o fato do Cars colaborar verdadeiramente com isso, né? Cortando o braço do Joseph, querendo primeiramente matá-lo, né? Se ele tivesse metido o pé, ele não teria perdido. Até provocando a porra da erupção, usando a porra do Ramon, que refletiu na pedra e acabou estourando a porra toda, levando ele ao espaço, levando aquela porra da mão que ele cortou a pegar na porra do pescoço dele e ajudar no impulso, junto com aquelas pedras que bateram no corpo dele para impulsionar o final e jogar ele para fora da atmosfera. Cara, é tudo muito bem feito. Ele basicamente se derrota automaticamente por tentar matar o Joseph. O vulcão entra em erupção, o que lança os dois pro ar. Logo em seguida, o braço que o Cars cortou acerta ele em pleno voo, enquanto ele tentava escapar. E como se já não tivesse ruim o bastante pra ele, o Cars é lançado pra fora da Terra, e o fato dele ser imortal faz com que ele fique preso eternamente no espaço, sem poder morrer. Você percebeu a escadinha das coisas que fuderam ele no final? Sim. Primeiro a pedra que ele passou anos procurando, segundo o braço do cara que ele cortou por puro sadismo, e terceiro a própria imortalidade dele. Tem uma teoria que fala que como o Cars quebrou os próprios limites se tornando
um ser que coloca toda a natureza em risco, toda essa sequência de cagadas que aconteceram ocasionando a derrota dele, né? é o universo indiretamente punindo ele. Eu acho que é uma boa teoria e é uma boa desculpa pro herói ter vencido completamente na cagada do vilão. E mais uma vez... Eu acho que foi tudo um plano do Joseph o tempo todo. Ironicamente, a história dele termina do mesmo jeito que começou, com ele preso esperando o momento de despertar, só que dessa vez esse momento nunca vai chegar. Isso, né, cara? No fim, depois de tudo que eu falei, se você me perguntar se o Cars é um vilão ruim, eu vou estar mentindo se eu disser que sim. Ele genuinamente se torna um ótimo vilão que captura toda a atenção de quem tá assistindo. O problema é que isso acontece significativamente nos últimos momentos, né? Antes dessa parte acabar. Fica uma sensação de que faltou alguma coisa. Exato. Seria ótimo se ele tivesse mais momentos iguais àquele que ele salva o cachorro e logo em seguida luta com o Stromheim. Nesses momentos ele brilha e você vê que o problema não é o personagem em si, o problema é como ele é mal utilizado. Exato. Ele é visualmente marcante, tudo bem que todo personagem de Jojo mas porra, é um cara bombado, cabeludo, gigante, seminu. Isso é um visual que fica marcado na sua mente. Ele também tem uma aura ameaçadora fortíssima. Toda cena com os Pillarmen tem esse senso de perigo extremo, que poucas vezes os vilões que vieram depois conseguiram replicar. Além de que ele tem uma importância gigantesca no universo de Jojo, né? Já que se não fossem as ações dele, nada do que a gente vê na história aconteceria. Se não tivesse Cars, não existiria a Máscara de Pedra, não teria acontecido aquele acidente da carruagem, né? A vida do Jonathan não seria destruída pelo Dio, a história não ia continuar cheia de bizarrice acontecendo e eu não ia estar aqui às 2 da madrugada editando um vídeo desse anime de boiola. E você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Viu só como o Cars é... E eu não estaria aqui reagindo pra vocês assistirem depois. Olha que loucura. Importante pra história? Então não, o Cars não é um vilão ruim. E por causa do subaproveitamento dele, infelizmente ele também não é um vilão bom igual os outros. Eu diria que ele é um vilão ok. Mid, a palavra certa é mid. Que é o mínimo que o vilão tem que fazer. Bom, lembrando que tudo isso que eu falei é apenas a minha opinião e eu não sou dono da verdade, então se você discorda, fique à vontade pra comentar. Eu vou ficar bem surpreso se aparecer alguém aqui defendendo o Cars com unhas e dentes. Mas também... Sempre tem um doido, vai vir algum doido defendendo o Garça aqui também, provavelmente. É como se eu tivesse falado mal dele nesse vídeo, eu apenas expliquei o que na minha visão é o problema dele nessa parte. Enquanto eu tava fazendo esse vídeo, eu pensei várias vezes em parar, jogar tudo que eu tinha editado fora e refazer o vídeo falando dos 3 personagens de uma vez. Mas eu deixei essa ideia pra lá porque toda vez que alguém falava do Cars nos comentários dos outros vídeos, era especificamente do Cars. Quando a gente tá falando de vilões principais de hoje, ninguém fala do Amu e do AC/DC, é sempre o Cars. E uma pequena correção, eu falei mais cedo quando eu tava explicando a origem dele, que ele matou sozinho todo mundo. Tecnicamente ele teve a ajuda do AC/DC, mas... a gente conta isso, sério? Eu acho que fica mais legal se a gente tomar como o Cars matou todo mundo sozinho. Combina mais com o personagem. Então, no fim, é isso. Eu acho que é um vilão que tinha muito potencial, mas infelizmente não saiu do jeito que poderia ter saído. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo do Cars. Eu devo trazer vídeo de todos os vilões de Jojo, obviamente, aqui do Gap. E também de todos os protagonistas, né? Acho que eu devo fazer os reacts periodicamente, assim, tá? Então fique atento aí no canal. Se você gosta dos reacts que faz o Gap, deve aparecer mais aí futuramente, beleza? Porra, muito bom o vídeo. Concordo com ele. Acho que o personagem poderia ser muito mais do que ele foi. Então, diga o que vocês acham também, beleza? Deixa um like, se inscreve no canal. Deixa o nosso querido Raizinho aí pra me ajudar, como já expliquei a vocês e venho explicando todo dia. Então, ajuda nós aí. E vejo vocês aí numa próxima, chat. Muito obrigado pela pochada aqui. Eu vou nessa. Até a próxima. Falou!